Mas você sabe que nós aprendemos pelo exemplo, não é isso? A gente diz assim, educar a gente não educa falando, educar a gente educa pelo exemplo. Isso é uma meia verdade. Tem gente, meu querido, minha querida, que não é capaz de ler o bom exemplo. Essa é que é a verdade. Triste. Tem gente que não é capaz de ver um bom exemplo e chamar o bom exemplo de bom, e chamar o bom exemplo de bonito, de chamar o bom exemplo de verdadeiro. Tem gente que olha para um bom exemplo e acha que a pessoa que está dando o bom exemplo é o quê? Idiota, trouxa, babaca. É ou não é? Quantas pessoas olham para o bem e sentem o quê? Atração. Sentem nojo, sentem repulsa. É por isso que se educa pelo exemplo. Óbvio, porque o exemplo testifica a palavra. Não adianta só você dar exemplo. Quem diz que a pessoa está entendendo? É por isso que a gente dá o exemplo e explica o exemplo que está dando. A gente faz e explica o valor do que faz. Exemplo. É um bom exemplo um pai que a vida toda acorda cedo, vai trabalhar, vive abnegado. O salário dele é para a esposa, para os filhos. 6 e pouco da tarde, religiosamente ele está em casa, sem passar no boteco, sem ir para a gandaia, sem enganar a esposa. Isso é um bom exemplo, sim ou não? E quantos filhos olham para um pai desse e falam, Deus me livre casar e levar a vida que o meu pai leva? Só se lasca, trabalha igual um jumento. Tem nada, eu casar? Tem que acordar cedo e trabalhar e do serviço voltar sem passar no boteco? Tem. Adianta querer ensinar alguma coisa se vai atrasado para o serviço e na volta passa no boteco? Não adianta. Mas adianta só ir cedo e voltar sem boteco? Dependendo do filho que você tem, não valeu de nada você fazer o bem, se você não desenhar para ele o porquê é que aquilo é bom, belo e verdadeiro. E porquê é que o diferente é feio, demoníaco, vergonhoso e desonroso. É triste a nossa realidade, meus irmãos. O ser humano é mais burro, cego e inclinado ao mal do que a gente pressupõe. A gente tem que sempre pensar o pior das pessoas no nível da capacidade dela de entender. Sabia disso? Quantas vezes uma pessoa vai no médico e volta sem entender nada? Quantas vezes? Quantas vezes a pessoa vem pedir a unção dos enfermos? Aí você pergunta assim para a pessoa, mas é cirurgia do que você vai fazer? Mas como é que você tem uma doença? Mas como é que é essa doença? Ela faz o quê em você? Eu não sei. Eu só sei que eu tenho uma cirurgia, quinta que vem. A pessoa não sabe dizer. Você acha que esse médico necessariamente foi grosso, apressado? Não. A pessoa chega e fala assim, dona fulana, que a senhora tem uma reumatoide, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí nós vamos fazer uma intervenção micro, mas vai dar tudo certo. A pessoa às vezes lida tanto com aquilo que ele acha que a pessoa entende. Igual o Judas Macabeus. Aqui entre vocês não, mas em casa, se o padre não fala, e o Judas então, falou, não é o Judas discípulo de Jesus. Esse Judas aqui está uns 500 anos antes de Jesus, no Antigo Testamento. A pessoa, nossa, o Judas antes de trair Jesus pelo menos purificou o templo, né? A gente precisa sempre pressupor que a gente está falando com alguém lesado da cabeça, assim, alheio totalmente. E vou dizer uma coisa para você, nunca pressuponha que o seu marido sabe o que devia saber, que a tua esposa sabe o que devia saber, e nunca pressuponha que o seu filho sabe o que devia saber, nunca pressuponha que a sua mãe ou que o seu pai saiba o que devia saber, porque geralmente não sabe. E aí a gente lida com as pessoas como se elas soubessem, e elas não sabem. Então a gente educa pelo exemplo, a gente educa nunca sem o exemplo, mas nunca só com ele, porque tem gente que não é capaz de ler o exemplo. Nós temos hoje uma geração assim, que não quer casar e que não quer ter filho. Por que não quer casar e não quer ter filho?
Esses que não querem casar, que não querem ter filho. Não querem casar e não querem ter filho porque foram largados na rua, porque não tiveram mãe. Boa parte deles tiveram excelentes mães, que dão um excelente exemplo, mas não explicam o exemplo que dão. Esse é o problema. Então a gente educa com o exemplo e com a palavra. Tem que saber explicar o porquê que faço o que faço. Tem que saber explicar por que é que não faço o que não faço. E tem que ficar claro a beleza de uma coisa, a feiura da outra. Aí o ser humano decide. Porque tem gente que não sabe ler um bom exemplo.